Olá, meu nome é Luiz Felipe Dalsocchi, eu sou aluno do sexto semestre de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, e o projeto Identificação e Avaliação do Potencial de Degradação de Aflatoxina em Matriz Alimentícia por Fungo Filamentoso foi desenvolvido sob a orientação da professora Tabata e contemplado com bolsa do CNPq. O foco do projeto estava nas aflatoxinas, que são toxinas com origem de fungos, principalmente do gênero Aspergillus, e muito comuns em países de clima tropical. As aflatoxinas afetam principalmente grãos e oleaginosas, mais especificamente as culturas de amendoim, nozes, pistache, algodão e milho. Elas trazem muitos prejuízos à saúde humana e animal quando consumidas, e estão principalmente relacionadas com o câncer hepático. As aflatoxinas foram mencionadas pelo FDA como causadoras da perda anual de até 1,6 bilhões de dólares nas safras de milho dos Estados Unidos, e a World Health Organization afirma que 25% da colheita mundial seja perdida por causa das aflatoxinas todo ano. Essas aflatoxinas podem ser detoxificadas, e para isso tem vários métodos, físicos, químicos e biológicos, com alguns exemplos aqui no slide. Todos esses métodos apresentam vantagens e desvantagens. Para os métodos físicos e químicos, as principais desvantagens são o alto custo, geração de resíduos e alteração das propriedades organolépticas dos produtos finais, que são os alimentos. Os métodos biológicos podem ser realizados por fungos e bactérias e são geralmente mais seguros para os alimentos e para o ambiente. E o interesse nesse meio tem crescido bastante nos últimos anos. O fungo filamentoso de interesse, que foi encontrado durante o projeto de mestrado Estratégia de Enriquecimento para Isolamento de Micro-organismos com Potencial para Degradação de Aflatoxina B1, foi escolhido por ser capaz de crescer em meio de cultivo contendo a cumarina. A cumarina é a molécula base da aflatoxina, e a hipótese para esse projeto era que se conseguisse crescer em meio contendo a cumarina como a única fonte de carbono, ele também utilizaria as aflatoxinas e ia detoxificá-las no processo. Bom, nesse contexto, o objetivo do trabalho constitui em caracterizar e identificar o fungo filamentoso, assim como avaliar o seu potencial de degradação de aflatoxina em matriz alimentícia. E mais especificamente, os objetivos eram realizar o sequenciamento e as análises filogenéticas para descobrir a identidade do fungo e também quantificar a redução de aflatoxinas em matriz alimentícia após a fermentação em estado sólido. Agora, metodologia. Inicialmente, o fungo foi cultivado em placas de meio PDA para a propagação dele, e depois em meio quimicamente definido, com cumarina como única fonte de carbono. Em seguida, foi a extração de DNA do fungo, para fazer o sequenciamento. A extração começou com um cultivo em meio líquido, de cumarina, então filtrado, e o micélio foi macerado com nitrogênio líquido. Para a extração de DNA, o método foi o do fenolcloroforme. Depois, uma reação de PCR foi realizada, para amplificação da região ITS do fungo, com os iniciadores de TS4 e TS5. Depois foi feita uma eletroforese, com gel de agarose 0,8%, para comprovar a obtenção de DNA da extração e da amplificação. Esse resultado de PCR foi encaminhado para a empresa GoGenetic de Curitiba, que fez o sequenciamento pelo método de sangue. A sequência consenso foi analisada pelo programa Genius Prime. Essa sequência foi depois comparada com o banco de dados do NCBI através do BLASTgene, e foi construída a árvore filogenética. Em função da pandemia do Covid-19, as atividades relacionadas à fermentação em estado sólido, que deveriam acontecer de forma prática, foram convertidas num levantamento teórico nas bases de dados CAP, Cielo, PubMed e Scholar, que resultaram na elaboração de um protocolo para a fermentação em estado sólido e a avaliação da degradação das aflatoxinas nas matrizes alimentícias. Durante o projeto, também foi conduzida uma pesquisa para aprofundar o tema, com ênfase nos vários métodos de detoxificação das aflatoxinas. Essa pesquisa contribuiu na escrita, na revisão e na submissão do artigo de revisão, intitulado Current and Promising Strategies to Prevent and Reduce Aflatoxin Contamination in Grazing Food Matrices, foi publicado em inglês. O primeiro resultado, obtido, foi a confirmação do crescimento do fungo no meio de cultivo contendo cumarina como única fonte de carbono. O fungo teve a morfologia esperada, mostrando que não teve contaminação, e foi possível confirmar o crescimento com as diferentes formas de repeite, por recorte de agar, raspagem com agulha de platina, e a inoculação em meio líquido. Depois foram as confirmações do sucesso da extração de DNA e da PCR, através do teste de pureza para o material genético e para uma eletroforese, tanto para o DNA quanto para o produto de PCR. O teste de pureza aqui mostra a qualidade do material obtido, através da razão 260-280. E nesse teste, uma amostra de DNA é considerada a mais pura quanto mais perto o valor está de 1,8, que é bastante bom para as duas amostras aqui. Depois, a eletroforese mostrou que as amostras estavam nas faixas esperadas de bases. Depois, a árvore filogenética indica a proximidade do fungo com o gênero Paecilomyces,
que já era esperado pela análise morfológica, e depois aproximou a espécie do Paecilomyces sinensis, que já foi citado em vários artigos publicados pelo potencial de biorremediação, apesar de ainda não ter relatos na espécie sobre a degradação de aflatoxinas em si. A fermentação em estado sólido, então, foi escolhida por conta da popularidade para uso em matrizes alimentícias e em grãos contaminados, porque envolve processos de menor custo e impacto ambiental do que a fermentação submersa, além de ser mais simples de separar os produtos finais. O protocolo desenvolvido constitui em crescer fungo de uma matriz sólida, no caso grãos de milho contaminados, e também inclui a quantificação de aflatoxinas antes e depois da fermentação, mas aí a execução e a comprovação do protocolo vão ficar a ser realizados no projeto futuro. Por fim, as atividades de pesquisa sobre os métodos de degradação de aflatoxinas contribuíram para a publicação do artigo de revisão na revista World Mycotoxin Journal. O artigo discute os diferentes métodos físicos, químicos e biológicos, as vantagens e desvantagens, e além de enfatizar o crescimento dos métodos biológicos, por uma análise de patentes registradas. Bom, para concluir, a gente pode dizer que através do trabalho, pode-se verificar que o fundo analisado tem potencial para desenvolvimento de estudos futuros para confirmar sua capacidade de degradação de aflatoxinas. Também, que a identificação molecular foi bem sucedida e o fungo se aproximou mais do gênero do Paecilomyces sinensis. E o levantamento teórico realizado resultou na elaboração de um protocolo para a fermentação em estado sólido e a análise de detoxificação, além da redação e publicação de um artigo de revisão em uma revista especializada de difusão internacional. E esse foi o projeto. Mas antes de terminar, eu gostaria de agradecer à Universidade Positivo e ao Programa de Extensão Científica pelo suporte prestado, ao CNPq pela bolsa, a minha colega Isabela por ter me ajudado durante todo esse percurso, a Suelen e a professora Tabata por terem originado esse projeto, e a todo o pessoal dos laboratórios por estar sempre dispostos a ajudar. Obrigado.